Então, essa tradição das estrelas, da deusa, foi perpetuada em algumas tradições, em algumas dinastias do Egito. A última dinastia foi a 26ª dinastia, onde se apresentou um sacerdote de Mento chamado Ankafnaconso. Ankafnaconso foi um sacerdote, na verdade, não um sacerdote. Ankafnaconso é um título de sacerdócio. Então, Ankafnaconso restaurou, dentro da 26ª dinastia, um culto antigo, um culto à deusa mãe primordial, um culto tifoniano. A fórmula mágica desse culto foi demonstrada, foi gravada na Estela da Revelação. Portanto, a Estela da Revelação é um portal através do qual nós podemos ter acesso a essa tradição das estrelas. Por isso que a Estela da Revelação é o nosso norte espiritual, o nosso leste espiritual. Através da ativação da Estela da Revelação é possível ter acesso a essa corrente estelar, a essa tradição tifoniana. A Estela da Revelação é o portal através do qual nós vamos ter acesso a essa tradição. Por isso nós elegemos um lugar superior à nossa coroa para colocar a Estela da Revelação. Na aurora do mundo, qual foi o primeiro objeto de estudo do ser humano? A noite. A noite foi o primeiro objeto de estudo do ser humano. Por quê? Porque, primeiro, à noite você poderia estudar os céus. À noite você tinha acesso a criaturas espirituais que não apareciam na luz do dia. A noite bania o calor severo do sol. Então a noite era um bálsamo. E ao mesmo tempo, a noite era um mistério. Por quê? Porque na noite tudo podia acontecer. Está escuro, você não está vendo nada. Ao mesmo tempo que a noite era um objeto de veneração, ele também era um objeto de medo. Portanto, a primeira deidade, o primeiro Deus ao qual foi-se estabelecido um culto, o primeiro Deus ao qual foi-se estabelecido sacrifícios e oblações, foi a noite. Posteriormente, nos cultos solares, esse culto da noite foi chamado de quê? De diabo. É por isso que o Crowley fala: gente, o arcano 15, o diabo oculta a fórmula mágica da deusa. Ou seja, essa grande noite, que depois foi transformada no diabo, foi o primeiro objeto de culto. Foi o primeiro Deus adorado. E ela era adorada. Como o homem desconhecia o papel dele na fecundação, ele não sabia que ele tinha que ejacular dentro da mulher, e a partir da ejaculação dele, no útero dela, formava-se uma vida. Ele não sabia disso. Ele olhava para a mulher e falava assim: rapaz, esse bicho é estranho pra caramba. Esse bicho sangra e não morre. De repente, ele sangra 5 dias e não morre. Onde já se viu isso? Sangrar 5 dias e não morrer? Só pode ser do outro mundo. Ou seja, o homem não entendia. E ainda, a mulher, ela engordava, ela ficava grávida e se dividia em 2. Ele falava assim: que isso, cara? Isso é extraordinário. Ela vai lá no mundo dos mortos, ela vai lá no mundo dos espíritos, pega uma alma no mundo dos espíritos e traz para o mundo dos vivos. Então ele achava aquilo uma coisa extraordinária, um mistério extraordinário. Então ele desconhecia o papel dele na fecundação.
Uma vez que ele desconhecia o papel dele na fecundação, a mãe era mãe sem pai. Ou seja, o filho nascido da mãe não entendia-se que o pai tinha alguma coisa a ver com esse processo. Portanto, é dito que o primeiro objeto de veneração foi o quê? A mãe e o seu filho. E o seu filho era indistinto da mãe. Em outras mitologias, o filho ele era o marido da mãe. Ou seja, nós estamos falando da Madonna Negra. Nós estamos falando da Virgem Imaculada que tem o seu filho sem a fecundação de um macho. Ou seja, quando a gente transporta esse conhecimento lá para a árvore da vida, é onde o quê? A mente, o veículo da mente, o falo da mente, imagina a mente como um falo. O falo da mente não consegue penetrar o vazio da noite. O falo da mente não consegue ir lá no vazio da noite. A mente não vai lá no vazio da noite. Por isso, o filho da noite, ele é um filho sem pai. Ele é apenas filho da noite. Dessa maneira, o filho da noite, muitas vezes, é indistinto da própria noite. Por isso que é dito que Sete foi o primeiro deus a ser venerado, que depois se transformou no diabo. A abertura da Quiblá, então, é o ritual que nós vamos fazer para acessar teurgicamente a egrégora espiritual que a Estela da Revelação transmite. Todo aquele ritual, todas aquelas palavras, frases do livro da lei e sinais mágicos que nós fazemos no ritual da abertura da Quiblá, eles têm a única função de acessar a corrente espiritual transmitida pela Estela da Revelação. Nós levamos muito tempo para aperfeiçoar uma invocação. Que uma invocação, ela só se mostra bem feita quando nós começamos a demonstrar na nossa personalidade mágica os atributos daquela deidade. Quando a nossa personalidade mágica ela é saturada com os códigos de luz daquela deidade, é que nós começamos a ter sucesso numa invocação. E isso pode demorar anos. E isso faz parte do que os antigos chamavam de enriquecimento da alma. A partir do momento que você vai invocando as medicinas dos planetas diariamente, todo dia, você chama os planetas, na segunda você chama a Lua, na terça você chama Marte, na quarta você chama Mercúrio, etc, etc. Todo dia você vai enriquecendo os poderes da sua alma. E aí, por exemplo, uma pessoa que vai invocando muito Tote, vai se identificando muito com Tote, aquela pessoa começa a demonstrar, não somente na sua prática espiritual, mas também na sua vida, uma capacidade melhor de se comunicar, uma capacidade melhor de ordenar e direcionar os pensamentos, uma capacidade melhor de memória. Ou seja, você começa a ser potencializado pelos poderes da divindade que você está invocando. Meu irmão, até que isso aconteça, a sua invocação de verdade ainda não deu certo. É por isso que esse negócio de falar assim, vou consagrar um sigilozinho aqui, vou chamar rapidinho uma deidade aqui, vou escolher uma configuraçãozinha aqui e tá tudo certo. Isso aí a gente considera de prática mágica de pouco ou nenhum efeito taumatúrgico. Por quê? Porque você tem que ter uma intimidade com aquela força que você está trabalhando, que você está invocando. Se você não tiver intimidade com aquela força que você está trabalhando, invocando, durante meses, durante anos,
É difícil isso se manifestar. Então, isso aí, meu irmão, já é uma coisa que reside dentro do mistério, dentro da mironga, que é a relação íntima entre o guru e o discípulo, que a gente chama de Shaktipata. Ou seja, é quando o mestre ele está do seu lado e só pela simples presença dele do seu lado, ou pelo simples toque dele no seu Agnya Chakra, pelo simples kripa dele, ou pelo simples drashta dele, ele desperta a tua serpente. Ó, tem gente, você vê, tem cara que é tão cobra criada nisso, que, por exemplo, Ramakrishna, a mãe dele, no leito da morte, a mãe dele quase fazendo a passagem, o que o Ramakrishna faz? Bota a mão na cabeça dela e dá um samadhi nela. A vaca do Ramakrishna, no leito de morte, a vaca, o que ele faz? Ele fala assim, ó, agora na sua próxima vida você vai vir como ser humano. Bota a mão na cabeça da vaca, dá um samadhi na vaca. Desperta a Kundalini da vaca. Então, assim, isso é muito comum na presença de um cara desperto, de um cara que tem a Shakti desperta. E outra coisa, quando ele fazia isso, ele se molhava todo, ele ejaculava. Ele tinha uma ereção tão forte que ele ejaculava. Ele ficava todo molhado, as pernas todo molhadas. Ele entrava em Samadhi, ele fazia a mudra dele, entrava em Samadhi, ficava de fala ereta e gozava. Para a gente fechar esse estudo nosso aqui, as práticas diárias envolvem o ritual de abertura da Qibla para você diariamente engrandecer, enriquecer a sua alma com os códigos de luz da corrente Sete Tifon. Certo? Então, esse ritual é um ritual para você absorver dentro da sua psicoesfera essa corrente, trazer para dentro da sua, assentar dentro da sua psicoesfera essa corrente. Portanto, presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Por que eu estou dizendo que você vai trazer essa corrente mágica para dentro da sua psicoesfera? Porque para você operar com a corrente que a estela da revelação transmite, você tem que se transformar na estela da revelação. Quando o seu corpo se transforma na estela da revelação, quando você assume o hieróglifo mágico da estela da revelação, você se torna a própria Qibla. Você se torna a própria Kaaba. Certo? É onde que você se encontra exatamente no cruzamento. Se você for mapear isso aí na árvore da vida, você se encontra quando você se torna esse hieróglifo mágico, você se encontra exatamente no cruzamento vibracional entre o caminho de Samek, que leva de Yesod a Tiferet, e o caminho de Pé, que leva de Rod a Netzar. Quando você se torne esse hieróglifo mágico, você está pronto para convocar as energias do Sol e o resto da árvore da vida. Então, a sua primeira tarefa como probacionista é se transformar nesse hieróglifo mágico. Essa é a primeira tarefa, se transformar na própria Qibla, se transformar na própria Kaaba. Eu estou refazendo essa instrução aí da abertura da Qibla, e aí eu vou enviar um texto novo junto, que fala justamente dessa transformação. Quando a gente consegue ativar de verdade, teurgicamente, o conteúdo da corrente espiritual da Estela da Revelação.